Capítulo 12. Pneumatografia ou escrita direta. Pneumatofonia. Escrita direta. 146. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia no fato de que esta é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita e através da mão do médium. O fenômeno da escrita direta, sem contradita, é um dos mais extraordinários do espiritismo. Mas, por anormal que parecesse no começo, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para evidenciar a possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez seja mais ainda neste caso, sem dúvida, um dos mais estranhos que se apresentaram até o presente, mas que deixa de parecer sobrenatural desde que se lhe compreenda o princípio. A primeira revelação deste fenômeno, o sentimento dominante foi o da dúvida. A ideia de uma fraude logo veio ao pensamento. Com efeito, todo mundo conhece a ação das tintas ditas simpáticas, cujos traços, primeiro completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Podia, pois, que se tivesse abusado da credulidade e não afirmaríamos que jamais haja sido feito. Estamos mesmo convencidos de que certas pessoas, seja com um fim mercenário, seja unicamente por amor próprio ou para fazer crer em seu poder, empregaram subterfúgios. Ouvir o capítulo das fraudes. Mas do fato de que se pode imitar uma coisa, seria absurdo concluir que a coisa não existe. Não se encontrou nestes últimos tempos o meio de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de iludir? Mas do fato de que esse procedimento de escamoteador haja ocorrido todas as feiras, é preciso concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos. Porque certos comerciantes vendem vinho adulterado. É uma razão para que não haja mais vinho puro? Ocorre o mesmo com a escrita direta. As precauções para se assegurar da realidade do fato, aliás, são bem simples e bem fáceis, e, graças a essas precauções, hoje não se pode lhe fazer objeto de nenhuma dúvida. 147. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, que os espíritos existiram de todos os tempos e de todos os tempos também produziram os diversos fenômenos que conhecemos, devem ter igualmente produzido a escrita direta na antiguidade tão bem como em nossos dias. E é assim que se pode explicar a aparição de 3 palavras na sala do festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que foram abafados sob as fogueiras, deve ter conhecido também a escrita direta, e talvez encontrasse na teoria das modificações que os espíritos podem operar na matéria, e que desenvolvemos no capítulo 8º, o princípio da crença na transmutação dos metais. Quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, não foi senão depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tomou a sério a questão da escrita direta. O primeiro que parece tê-la feito conhecer em Paris nestes últimos anos foi o barão de Guldenstube, que publicou a esse respeito uma obra muito interessante, contendo um grande número de facsímile das escritas que obteve. Nota: a realidade dos espíritos e de suas manifestações demonstrada pelo fenômeno da escrita direta, pelo Sr. Barão de Guldenstube, 1º volume, em 8º, com 15 pranchas e 93 facsímile. O fenômeno já era conhecido na América desde há algum tempo. A posição social do Sr. de Guldenstube, sua independência, a consideração que desfrutava no mundo mais elevado, descartam incontestavelmente toda suspeição de fraude voluntária, porque não pode ter sido movido por nenhum motivo de interesse.
Poder-se-ia, quando muito, crer que ele mesmo era joguete de uma ilusão. Mas a isso um fato responde peremptoriamente, que é a obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas, que se cercaram de todas as precauções necessárias para evitar todas as fraudes e toda causa de erro. 148. A escrita direta se obtém, como em geral a maioria das manifestações espíritas não espontâneas, pelo recolhimento, a prece e a evocação. Frequentemente têm sido obtidas nas igrejas, nos túmulos, ao pé de estátuas ou de imagens dos personagens que se chamam. Mas é evidente que o lugar não tem outra influência senão a de provocar um maior recolhimento e uma maior concentração do pensamento. Porque está provado que ela pode ser obtida igualmente sem esses acessórios, e nos lugares mais vulgares, sobre um simples móvel doméstico, se encontram as qualidades morais desejadas e se desfruta da faculdade medianímica necessária. No princípio, pretendia-se que bastava colocar um lápis com o papel. O fato, então, podia até certo ponto se explicar. Sabia-se que os espíritos operam o movimento e o deslocamento dos objetos, que eles os agarram e os lançam algumas vezes através do espaço. Poderiam, pois, muito bem agarrar o lápis e dele se servirem para traçarem os caracteres, uma vez que lhes dão impulso por intermédio da mão do médium, de uma prancheta, etc. Poderiam igualmente fazê-lo de um modo direto. Mas não se tardou a reconhecer que a presença do lápis não era necessária, e que bastava um simples pedaço de papel, dobrado ou não, sobre o qual se encontram, depois de alguns minutos, os caracteres traçados. Aqui o fenômeno muda completamente de feição e nos coloca em uma outra ordem de coisas inteiramente novas. Os caracteres foram traçados com uma substância qualquer, do momento em que não se forneceu essa substância ao espírito, ele mesmo a tem feita, composta. De onde a tirou? Aí estava o problema. Querendo se reportar às explicações dadas no capítulo 8º, números 127 e 128, aí se encontrará a teoria completa deste fenômeno. Nessa escrita, o espírito não se serve nem das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio faz a matéria e os instrumentos dos quais tem necessidade, tirando seus materiais do elemento universal primitivo, fazendo-o sofrer, por sua vontade, as modificações necessárias ao efeito que quer produzir. Pode, pois, muito bem fabricar lápis vermelho, tinta de impressão ou tinta comum, assim como lápis preto, até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para dar um realce à impressão, como já vimos exemplos. A filha de um senhor que conhecemos, criança de 12 a 13 anos, obteve páginas inteiras escritas com uma substância análoga ao pastel. 149. Tal o resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, reportado no capítulo 7º, número 116, e sobre o qual já nos estendemos longamente, porque nele vimos ocasião de sondar uma das leis mais sérias do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. É assim que de um fato vulgar na aparência pode jorrar a luz. Tudo está em observar com cuidado, e isso é o que cada um pode fazer como nós, quando não se limitar a ver os efeitos sem procurar-lhes as causas. Se nossa fé se consolidou dia a dia, foi porque compreendemos. Fazei, pois, compreender, se quereis arregimentar prosélitos sérios. A inteligência das coisas tem um outro resultado, que é o de traçar uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Se encararmos a escrita direta do ponto de vista das vantagens que pode oferecer, diremos que, até o presente, sua principal utilidade foi a constatação material de um fato grave.
a intervenção de uma potência oculta que encontrou nela um novo meio de se manifestar. Mas as comunicações que se obtêm assim raramente são extensas. São geralmente espontâneas e limitadas a palavras, sentenças e, frequentemente, sinais ininteligíveis. Foram obtidas em todas as línguas, em grego, latim, siríaco, em caracteres hieroglíficos, etc.,